E aí, literatos de plantão, continuo com a minha lista de melhores de 2021, agora com a literatura. Eu vou citar 5 dos livros que me chamaram muita atenção e vou trazer também uma participação especial aqui que também, logo no finalzinho, acabou entrando na minha lista de supetão. Se você quer saber quais são esses livros, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que também gostam de uma boa literatura de suspense e de horror. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e muito bem-vindos à minha lista também de melhores livros de 2021. Em quinto lugar, eu vou trazer um livro nacional que me chamou muita atenção e ele ficou oscilando entre primeiro, segundo e terceiro e ele só ficou em quinto porque realmente vieram livros muito interessantes para mim esse ano e eu resolvi rebaixá-lo, mas não da qualidade, porque ele tem extrema qualidade. Em quinto lugar, eu trago O Casamento, do Victor Bonini, livro esse que nos conta um mistério de assassinato bem parecido com livros clássicos da Agatha Christie. Aqui a gente vai ser convidado para o casamento da Diane e do Plínio, e nesse casamento tem várias intrigas familiares, intrigas essas que têm muitos segredos guardados que poucas pessoas sabem, e uma das pessoas que sabe é o detetive Conrado Bardelli, que vai nesse casamento apenas para solucionar um caso de chantagem. Só que o detetive já está lá e ocorre um assassinato no meio do casamento, um pouquinho antes dos noivos dizerem sim no altar. Conrado Bardelli então vai ter que descobrir quem é o chantagista, por que isso está ocorrendo e quem é o assassino. Será que todo mundo é a mesma pessoa? Será que não é nada a ver uma coisa com a outra? Ou será que o assassino é uma pessoa que ninguém imagina, muito menos o Conrado? Então, se você é um dos que não gosta muito de literatura nacional, porque acha que não tem qualidade, lê Victor Bonini aí, eu garanto que você vai mudar muito o seu critério só de lê-lo. Em quarto lugar, eu trago A Cidade dos Amaldiçoados, livro que veio para a editora Diário Macabro, escrito por John Wyndham, livro escrito lá nos anos 80, e livro também que teve sua adaptação nos cinemas, homônimo com A Cidade dos Amaldiçoados, do John Carpenter. Aqui a gente vai conhecer uma pequena cidadezinha que tem a sua rotina pacata interrompida quando uma espécie de OVNI cai no céu e fica ali com eles. Quando ele cai, imediatamente toda a cidade adormece em uma espécie de limitação de cúpula. Logo depois, numa média de 6 a 8 horas, a cidade reacorda e com ele todas as mulheres que podem estar grávidas estão grávidas ao mesmo tempo. Logo, depois de muito tempo, nascem essas crianças essas muito estranhas, que vêm com o cabelo acinzentado e vêm com os olhos brilhantes como uma faísca. Essas crianças não são normais. Elas conseguem do nada olhar para qualquer pessoa e fazer com que essas pessoas façam o que elas querem. Então elas têm um grande poder mental. E além disso, todas essas crianças se formam e se reagem como uma só. Então elas são uma espécie de comunidade em unicidade. Eis que as pessoas daquela cidade começam a se preocupar, e não só daquela cidade, como do mundo inteiro. Do que são capazes essas crianças? Seriam essas crianças capazes de uma terceira guerra mundial? Isso tudo vai ser descoberto com esse livro, que tem uma abordagem bem poética, que eu não imaginava, uma abordagem filosófica, fala muito sobre moral e ética. Essa edição da Diário Macabro está lindíssima, em capa dura, então além da história ser de qualidade, a edição também tem uma qualidade excelente. Já em terceiro lugar, eu vou falar da Garota da Casa ao Lado, livro esse da Dark Side Books, livro em capa dura também, edição lindíssima, que conta a história de uma garota que após um acidente mortal com seus pais, precisa ficar junto com sua irmã na casa de um parente bem distante que ela nem conhecia. Conforme ela vai ficando com essa mulher muito estranha, que tem também seus filhos, ela acaba percebendo que ela não é uma pessoa bem-vinda naquele lugar, e conforme o tempo vai passando, ela passa de empregada a pessoa indesejada e, por fim, a prisioneira. Ela fica prisioneira desse grupo de pessoas, ela e sua irmã, e conforme o livro vai passando, as torturas vão aumentando de uma maneira bem drástica e pesada. Esse livro tem também uma adaptação ao cinema, que é Um Crime Americano, filme tão pesado quanto o livro. Então, se você está buscando um livro que seja aquele livro que vai deixar você com os nervos arrepiados, eu confesso que esse é um dos livros que mais me assombrou. Vale muito a pena ser lido, só que saiba que tem que ter um estômago bem forte e principalmente tem diversos gatilhos relacionados à tortura e inclusive ao estupro. E esse livro é, infelizmente, baseado numa história real de pessoas completamente loucas e mostra como a maldade humana não tem nenhum limite e pode superar qualquer mente criativa e sinistra de escritores de terror. E em segundo lugar, eu vou falar de um livro que eu fiquei apaixonado, indiquei para todos os meus amigos e quem aceitou essa indicação ficou super feliz,
que é o Sem Saída. Esse thriller suspense é incrível, muito bem ambientado, e a gente vai conhecer a personagem da Derby, que após descobrir que a sua mãe está no hospital, prestes a morrer, decide sair do seu dormitório da universidade em direção ao hospital que ela está. Só que no meio do caminho há uma grande nevasca, ela precisa parar num posto de parada e lá ela encontra 4 pessoas completamente desconhecidas que supostamente não se conhecem entre si e fica aquela torta de climão clássica por ser obrigada a ficar no lugar aonde você não conhece ninguém. Só que em determinado momento a Derby decide ir para fora para tentar ligar para sua mãe para saber como ela está e ela vê um furgão preto. Nesse furgão preto, uma mãozinha branca se destaca. Tem uma criança sendo feita de refém por uma das pessoas que estão dentro desse posto de parada. O livro vai contar uma história onde ela precisa saber quem é o dono desse furgão, o porquê essa criança está presa e de que forma ela vai retirar ela dali, sabendo que ela só pode sair daquele posto de parada no dia seguinte, quando amanhecer, porque é quando as polícias rodoviárias vão abrir passagem. Então é um livro eletrizante, tem diversas reviravoltas, eu não imaginava o que ia acontecer na maior parte das vezes, e se você não leu, pode ter certeza que a minha grande aposta aqui vale muito a pena. E outro detalhe, ele está sempre muito barato na Amazon. Em primeiro lugar, não é um livro de suspense, é um livro de drama, mas que me chamou tanta atenção que ele precisava estar nessa lista, que é O Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Esse livro é excepcional e aqui a gente vai conhecer a história de um grupo de desconhecidos que se reúne para visitação de compra de um apartamento. Todos que são supostos compradores acabam sendo interrompidos com a chegada de um assaltante. Assaltante esse que tentou roubar um banco na região e acabou se escondendo da polícia por ali. Conforme o livro vai avançando, esse grupo de reféns e esse assaltante vão mostrando muito mais daquilo que a gente imagina, e uma história que era para ser um thriller de suspense acaba sendo um drama que vai contar muito mais, não só da vida dos personagens, como também da nossa vida. Esse livro foi um aprendizado incrível, adorei cada momento que eu estive com ele, me diverti bastante, e inclusive esse livro não estava na minha lista dos melhores, porque ele foi o último livro que eu li em 2021, mas valeu tanto a pena que ele já entrou nessa lista. Eu falei que eu ia trazer uma indicação externa que não estaria no meu top 5, mas esse livro se chama Elementais, é da Dark Side Books, livro que me chamou bastante atenção, não sei onde eu colocaria ele entre os 5, eu acho que ele não estaria entre os 5 melhores, mas ele é um livro que tem muita qualidade. Se você gosta de história de Casa Assombrada, em breve vai ter a resenha dele por aqui, e aqui a gente vai conhecer a história de uma matriarca que acaba falecendo, matriarca de uma família muito rica, e toda a família se reúne ali para o funeral esse que é bem estranho. Logo depois desse funeral, a família decide ir para uma casa de praia da família para ficar um tempo pensando em tudo aquilo que ocorreu, para tentar ver as coisas de inventário e principalmente para ficar um pouco longe dessa ideia do luto. Conforme eles se afastam, chegam nessa casa esta que é muito estranha, muito bonita, tem toda uma atmosfera colonial, e essa casa está praticamente tomada pela areia. Na verdade, são 3 grandes casas. Uma casa está tomada pela areia e as outras 2 estão vazias. Essa terceira casa, que está totalmente tomada pelas dunas de areia, é onde reside a nossa assombração, que são os elementais. Assombração esta que vai assombrar muitas pessoas, inclusive me assombrou. É um livro muito curioso, porque aqui a gente vai ter um terror que ocorre durante o dia e não durante a noite, e mesmo assim funciona muito bem. E acima de tudo, é um terror oitentista, coisa essa que eu sou muito fã, que tem essa coisa não só da criação do personagem, mas também com uma criação do horror, pouco a pouco. Vale a pena ser lido com toda certeza, e eu garanto para vocês que no ano de 2022 vai ter resenha desse livro de uma forma mais completa por aqui. Finalizo a minha lista então agradecendo vocês, agradecendo a cada indicação que eu dei, que vocês aceitaram, e de cada indicação que vocês me deram também nesse caminho. Peço que 2022 seja um ano com muitas boas leituras e, além de tudo, seja um ano de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. Obrigado a todos que estão inscritos, a todos que não estão, e caso você não esteja, por favor, se inscreva para a gente conversar um pouquinho mais e para que a gente tenha bons conteúdos aí no ano de 2022.